inspire para que tomemos as melhores decisões e nos ajude em tudo que nos propusermos a fazer. E que nessa noite o Evangelho nos acolha, nos traga lições importantes e nos desperte a consciência para a nossa missão aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Viviane. Eu queria, assim, o tema da noite de hoje tem a ver com o que eu vou falar agora. Eu não vou ficar fazendo uma apresentação pessoal, mas desde os 13 anos, eu tenho 45, desde os 13 anos eu sempre frequentei a Federação Espírita, foi lá que eu conheci o Espiritismo, e tinha muita dificuldade de deixar a Federação e de conhecer um outro centro, né? Porque eu gostava, estava acostumada, enfim, por conta da vida. E eis que, acho que em 2014, 2015, eu conheci o Amor em Gotas. Um lugar, assim, que me surpreendeu e me acolheu de uma maneira, assim, muito carinhosa. Onde as pessoas, elas realmente, você percebe aquela união, aquela vontade de ajudar, de melhorar, enfim, de estar disposto a estar presente para o outro, a cumprir uma missão, que foi a que Jesus nos ensinou aqui. E foi lá, especialmente nos últimos 2 anos, em que eu me tornei assistida, além de ajudante no centro, e que eu vi muito exemplificado aquilo sobre o que a gente vai conversar hoje, que é servir. Então, hoje nós vamos falar sobre servir. Assim, buscando assim, a origem do servir, de onde surgiu o servir? O servir, ele surgiu há muitos anos atrás, milênios antes de Cristo, com os etruscos. Eles usavam o verbo servir num sentido escravocrata, como de servo. Então, quem servia era aquele que se sujeitava a alguém mais poderoso, que o submetia àquela servidão da qual ele não conseguia se livrar, porque ele não tinha escolha. Depois desse servir, ele veio se modificando um pouco ao longo dos tempos, com os egípcios, com os próprios hebreus, que foram servos durante muito tempo, né, foram escravos, mas foi mais com Jesus que ele tomou um significado, uma conotação completamente diferente. E aí eu vou trazer aqui a passagem de Jesus. Jesus fala de servir em várias passagens de maneiras diferentes, mas nessa passagem de Marcos, aqui no capítulo 10, ele nos dá uma ideia do que ele entende por servir. Então, diz que Jesus, ele vinha entrando em Jerusalém. Ele fez uma passagem pela Judeia, depois ele entrou em Jerusalém com os discípulos, e ele começou a contar para os discípulos, naquele momento, o que ia acontecer com ele. Então, ele fala, olha, eu vou ser julgado pelos fariseus, eu vou ser condenado, eu vou ser torturado, vou ser crucificado, vou morrer, e em determinado momento eu vou ressuscitar. Então, eu não vou deixar de existir para vocês, tal. Aí, o João e o Tiago, que vinham assim andando junto ali a Jesus, falaram, Jesus, nós gostaríamos de te fazer um pedido, né, em relação a esse assunto. Jesus falou, bom, pode fazer o pedido que vocês, né, quiserem. E eles disseram assim, olha, nós queremos ter a honra de estar do seu lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo, quando você estiver no seu reino. Os discípulos acharam aquilo assim um absurdo, né? E aí Jesus falou, mas como assim? Vocês não tiveram o batismo que eu tive, vocês não beberam do meu cálice, e mesmo assim vocês querem estar do meu lado? E ele falou, sim, nós queremos. Jesus falou, mas não sou eu que escolho isso. Isso não depende de mim. Isso depende de vocês cumprirem determinadas regras colocadas por Deus. E aí, como eles insistem muito e os discípulos ficam revoltados, Jesus diz mais ou menos o seguinte, que tem os governantes, que são pessoas que se impõem pelo poder, né, e tem os governados que se submetem a isso. E esse tipo de servidão. Mas que os discípulos, que aquele tipo de comando de serviço não caberá aos discípulos. Que eles não vão ser grandes comandantes a serem obedecidos. E que a missão deles vai ser muito diferente dessa. Mas que o importante, na verdade, é que eles deveriam ser servos. Por quê? Aí ele fala a frase, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E aí começam, assim, aí a gente encontra em várias bibliografias espíritas o significado disso. Que aí eu dividi um pouco, assim, por que servir, né, em alguns itens. Por que servir, como servir, a quem servir e o que a gente ganha quando a gente serve. Né? Então, o primeiro, o como servir, o porquê servir.
muitas vezes a gente tem, assim, ideias diferentes sobre servir, e nós somos movidos por diferentes tipos de estímulos para servir. Às vezes a gente está passando na rua, vê uma pessoa, e hoje em dia tem acontecido muito isso, a gente vê uma pessoa em necessidade, vê uma situação específica, a gente tem um impulso natural de servir. Muitas vezes a gente serve porque a nossa religião, a nossa crença fala que servir é o principal. Então a gente não é nem que a gente tem aqueles lampejos, aquele rompante de amor verdadeiro para servir, mas como a gente sabe que é uma obrigação servir, faz parte da nossa tarefa, a gente serve. E não há demérito nisso, mas a gente serve assim. Tem muitas vezes que a gente serve movido pelo medo. Meu Deus, se eu não servir, o que vai acontecer comigo pelo outro lado? Ou pelo remorso. Como a gente tem muito, ou a gente tem coisas sobrando, a gente sente uma certa culpa por ter, enquanto outros não têm. Isso não é tão relevante. O importante é assim, nós devemos servir porque nós firmamos um compromisso no plano espiritual de serviço aqui na Terra. Quando a gente vem para cá, nós temos dois tipos de compromisso. Um conosco mesmos, da nossa evolução, é para isso que nós estamos aqui. Então, a gente nós temos que nos servir, inclusive, muitas vezes, em primeiro lugar, nós temos que estar bem de saúde, a gente tem que ter o alimento que nos sustenta, que nos mantém vivos, a gente tem que ter uma condição psicológica, mental, adequada para servir, a gente tem que estudar, a gente tem que viver a vida material adequadamente, a gente tem que estar bem conosco mesmo. Quem não está bem consigo mesmo, não serve de maneira plena, no primeiro momento. Claro que a gente tem que tomar cuidado para isso não descambar para o egoísmo. A gente servir, que a gente fica tão preocupado com a gente que a gente esquece do outro. Mas a nossa outra missão aqui, de fato, a gente só consegue evoluir e crescer, que é o nosso objetivo, em contato com o outro, em troca com o outro. E na maioria das vezes, agindo para servir, para ajudar, para trazer aquelas pessoas para onde nós já estamos, ou para uma situação melhor do que aquelas tenham. Então, sim, faz parte da missão de cada um de nós servir de alguma maneira, ser útil, porque o significado da palavra servir no dicionário, no final das contas, é ser útil, é ter utilidade, é auxiliar, ajudar, está tudo isso lá no dicionário. Então, se nós estamos aqui com um propósito, a gente lê toda a doutrina, lê o Evangelho de Jesus, se a gente se propõe a ser seguidor de Jesus e nós nos recusamos, ou nós nos arrumamos desculpas, ou não servimos, uma parte da nossa missão fica comprometida. Então, a gente serve porque faz parte, sim, do nosso roteiro espiritual. Nós não é que nós temos que servir sendo missionários, como foi Chico, como é o Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Buda e tantos outros que vieram aqui, e a vida deles toda foi só servir a um terceiro, ao próximo, fora, inclusive, da casa dele. Não é isso. Mas oportunidades de servir não nos faltam. E isso é algo que nós devemos buscar na nossa vida constantemente. Então, servir, por que a gente serve? Então, a gente serve porque é um compromisso que a gente assumiu, porque a gente sabe que o amor só se desenvolve dentro de nós quando nós olhamos para o outro, porque a gente não vai amar de maneira natural as pessoas, principalmente as que a gente não conhece. Como a gente vai conseguir amar o outro e servi-lo? É olhando para as necessidades daquela pessoa, tendo um pouco de empatia. Por que ele age assim? Por que ele pensa assim? O que vai no coração desse meu irmão? Para ele ter todas essas dificuldades. Quando a gente começa a tentar entender o outro, a gente nós já estamos fazendo um movimento de amor, um movimento de serviço, porque a gente se coloca à disposição daquela pessoa. Ou não que ela vá nos pedir ajuda naquele momento, mas pelo menos nós estamos tentando entender a situação dela. E isso já é uma forma de serviço, isso já é uma forma de amor. Aí a gente vai para o como servir. Bom, nós temos, a gente não precisa se desfazer de tudo para servir, não vou me desfazer de tudo que eu tenho e doar para terceiros. A gente tem lá duas formas de servir. Uma forma é materialmente, porque as pessoas têm fome, as pessoas têm necessidades materiais que elas precisam imediatas para a vida delas. E a outra forma é o servir espiritual, moral. Quando a gente fala de servir materialmente falando, tem uma passagem num trecho do Espírito da Verdade, a lição 2, que é o excesso e você. E ele fala algo que faz a gente pensar muito, né? Além desse trecho, eu falei, nossa, será? Então, ele fala, se você tem excesso de livros na sua casa, tem alguém precisando aprender, se você tem excesso de roupas, tem alguém precisando daquilo, parece algo batido e que todo mundo conhece,
Mas não é. No nosso dia a dia, a gente nem percebe. A pandemia tem feito a gente pensar muito nisso, mas no quanto a gente correu atrás de bens materiais e muitas vezes acumulou, em detrimento do que outras pessoas precisam. E às vezes a gente tem coisas que a gente nem precisa. A gente compra porque está na promoção. A gente gosta de uma lojinha, comprar um sapatinho, e o nosso sapateira está entulhada ali de sapatos. Nós, às vezes, tomamos medidas, comemos nos lugares mais caros, e não que a gente não possa fazer isso. Se a gente tem, se a gente pode, não tem problema nenhum. Mas quantos excessos materiais a gente já não cometeu, quando para tantas pessoas faltam o mínimo necessário para a sobrevivência. Então, do ponto de vista material, a gente tem, sim, e a gente vê que a casa, né, o SEAG faz isso sempre, ajuda. Então, vamos nos juntar aqui para fazer alguma doação, vamos recolher cestas básicas, vamos fazer vendas aqui de bens no bazar para converter isso em dinheiro, tanto para a manutenção da casa quanto para terceiros. Então, é um trabalho importante. E as pessoas, na pandemia, elas se mobilizaram. Gente que acho que nunca tinha feito isso com tanta recorrência, passou a fazer isso também, a tentar achar uma forma de servir. Porque não adianta você estar bem se muita gente à sua volta, então se o mundo inteiro está mal, é difícil que a gente fique bem. Então, nessa hora, a solidariedade ela aparece muito fortemente, porque a gente tem que ter um ambiente em que todos tenham mais ou menos as mesmas condições. Então, essa igualdade começa a aparecer nessas horas, e ela só aparece quando nós nos dispomos a servir e a perceber isso. Agora, tem o ponto de vista moral, tem outras formas de servir. Eu não preciso, nós aqui, nós frequentamos a casa, né, o centro, nós vamos lá 1, 2, 3 vezes por semana, ficamos lá 2 horas, e será que isso é suficiente? Eu posso dizer, bom, servi. Já servi, tchau. Aí sai na rua, no trânsito não é gentil, no ônibus empurra todo mundo, chega no trabalho, fala mal dos colegas de trabalho, chega em casa, grita com todo mundo. Não, mas eu servi lá no centro, eu cumpri minha missão, já tenho meus bônus horas, não preciso fazer tanto mais. Não, não é uma verdade, a gente sabe disso. Servir ali é um ato que pode ser constante na nossa vida. Em cada ambiente onde nós estivermos, nós podemos nos mostrar como servidores verdadeiros de Jesus. Sempre ter uma oportunidade de ser gentil, de ser educado, de ouvir. Quantas pessoas precisam só falar conosco alguma coisa, sem a gente dar opinião, emitir juízo de valor, sem a gente retrucar e querer dar conselhos. O fato de você ouvir alguém, nós ouvirmos alguém, às vezes tira aquela pessoa que está próximo de nós de uma situação limítrofe emocional. Então, isso também é uma forma de servir. Então, nós encontramos formas de servir em todas as situações. É só nós pararmos e prestarmos atenção. E quando nós somos atropelados por um dia a dia muito conturbado, a gente acaba agindo no automático, e a gente não faz isso. Porque a gente acaba realizando as nossas tarefas ali que a gente precisa, tem prazo ali para acabar, e a gente às vezes faz as coisas, e ali poderia ter uma oportunidade de servir, e a gente não faz. Quer ver um exemplo? Todo mundo fechado aqui na pandemia, provavelmente todo mundo tem que cozinhar mais, ou muita gente tem que cozinhar mais, tem que limpar mais, tem que... Como a gente faz isso dentro da nossa casa? Como a gente está trazendo esse conceito para a nossa vida? Nós estamos sendo serviço, a gente reclama, ai, mas tem que cozinhar de novo. Olha essa pilha de louça, a louça só cresce e nunca diminui. Porque pilha de louça é assim, né? Aquilo, parece que toda hora tem coisa em cima da pia. Aquele mau humor, aquela falta de paciência, tudo isso é desservir. Né? Os livros aqui de Emmanuel, Emmanuel fala para a gente que a gente tem que servir com paciência e com bom humor. Não pode humilhar as pessoas quando a gente serve. Sabe aquela coisa de fazer questão que o outro perceba que ele está sendo ajudado? Isso não é uma atitude do bom servidor. Quando a gente ajuda alguém, essa pessoa não tem nem quase não perceber. A gente não tem que humilhar o outro porque ele precisa de ajuda. Porque nós também precisamos em algum momento, e a gente não gosta de ser humilhado por estar sendo ajudado pelos outros. Uma outra coisa, isso fala bastante no Evangelho, no capítulo 13, que é o que a mão direita não veja o que faz a esquerda, é realmente você servir sem fazer propaganda daquilo. Então, a gente ajuda, aí conta para todo mundo, nessa pandemia eu ajudei 5 instituições, eu doei não sei quantas cestas básicas. O sentido de servir também perde um pouco do seu significado com isso. Quanto mais a gente conseguir fazer isso naturalmente, não como um ato de heroísmo, mas como uma atitude que faz parte do nosso interior, uma atitude de amor, de entrega, de abnegação, mais valor aquilo vai ter. E mais nós mesmos vamos nos sentir felizes com isso. Porque a gente não vai ter aplauso muitas vezes, né? E é isso que nos diz Paulo. Será que a gente vai encontrar só flores?
E Paulo tem uma passagem para os Hebreus que ele diz o seguinte: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, porque ele fala que nesse serviço de ajuda espiritual, se na ajuda material já é difícil, nossos ambientes de trabalho, a gente já encontra conflitos, dissidências, enfim, ajuda no serviço espiritual, ela é mais difícil ainda, porque a gente vai encontrar crítica, muita crítica. Muitas vezes a gente vai para o serviço espiritual, em vez de prestar nosso serviço, a gente quer melhorar tudo, a gente acha que tudo precisa ser modificado. Ele fala da inveja, muita falta de companheirismo, de colaboração, um querendo aparecer mais do que o outro nesse serviço, incompreensões diversas, pessoas que interpretam as coisas de maneira diferente de nós e aquilo não chega num acordo. Então, Paulo falou, mas a despeito disso, evoluir, a gente precisa para evoluir de suor, persistência e muito sacrifício. Então, a gente não pode desistir de servir, porque a gente encontra obstáculos no caminho, porque eles vão aparecer sempre. E na verdade, superando esses obstáculos que a gente vai encontrar mais força para servir mais e de melhor maneira. E com mais fé ainda de que a gente, mesmo encontrando esses obstáculos, é possível transpô-los para que nós façamos um serviço ainda melhor e sirvamos cada vez mais o nosso irmão, que é o que nos traz mais satisfação. Aí no tópico a quem servir, a gente procura muitas vezes serviço fora, servir assim no sentido espiritual, né? Então claro, a gente procura uma igreja, um centro, um templo, um lugar, ou uma casa de ajuda, uma comunidade, onde quer que seja, em que a gente possa se exercer ali de maneira plena fora da nossa casa. Mas, como eu já tinha comentado antes, servir ele é um ato que pode acontecer em qualquer ambiente. E o principal ambiente onde a gente tem que começar a servir, onde é o nosso treinamento e a nossa grande missão, é dentro da nossa casa. Todos nós que reencarnamos e que sabemos que estamos aqui para cumprir uma missão, e não é uma missão como um grande missionário, mas nós temos uma missão conosco, nós escolhemos vir aqui com aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa. E é com elas que nós temos a nossa primeira obrigação, o nosso primeiro compromisso de serviço. E aí a gente tem que se perguntar, puxa, como é que eu estou servindo dentro da minha casa? Eu estou sendo útil? Servir é ser útil. Eu estou auxiliando? Como é que eu estou ajudando essas pessoas? Será que eu estou tendo paciência com elas? Será que eu estou aceitando as ideias e as opiniões delas e muitas vezes a forma delas viverem a vida delas? Será que eu estou conseguindo ser bem-humorada, feliz, passar bons sentimentos? Eu estou conseguindo ajudá-las naquilo que elas realmente precisam? Ou será que eu sou um estorvo, às vezes, dentro da minha casa, porque eu fico mal-humorado com os meus problemas e despejo em todo mundo aquilo? E ao invés de ser um servidor, eu posso ser um necessitado, ou uma pessoa muito chata que ninguém quer perto. Nesse momento de proximidade que a gente tem com nossos familiares, a gente tem que agradecer a Deus a grande oportunidade de reconectar aqueles laços que foram muitas vezes perdidos por alguma razão durante a nossa vida. Naquele dia a dia que a gente fica longe da família normalmente, agora a gente está perto. Então, olha que oportunidade de recriar e reinventar os laços de amor que a gente tem com as pessoas com quem a gente tem a maior missão, que é de nos reencontrarmos espiritualmente com elas e desfazermos qualquer tipo de rancor, ódio, mágoa que a gente tenha contraído aí em outras vidas vivendo com essas pessoas. Então, uma das maiores oportunidades de servir, e a primeira delas, é dentro da nossa casa. Servindo bem ali, a gente vai conseguir ser um bom servidor também em qualquer lugar. Porque maior amor, é tão difícil essa convivência tão próxima com aquelas pessoas, nem sempre a gente está bem-humorado, nem sempre a gente está feliz com elas, enfim. Mas a gente consegue, se a gente conseguir ali desenvolver todas essas características básicas importantes para que nós sirvamos fora, melhor seremos servindo terceiros fora da nossa casa. Né? Então, também não falta oportunidade de servir na nossa casa. Aí tem no trabalho, tem em todos os lugares onde nós frequentamos, como a gente já disse, né? E aqui, um pouco para fazer um fechamento, né? Ainda tem algumas outras coisas para falar, mas o que esperar quando a gente serve? Pedro, acho que pergunta isso para Jesus em determinada oportunidade, ele fala, mas o que eu receberei fazendo isso, né? E o que a gente vai receber? Então, Jesus acaba dizendo para Pedro, resumidamente, que ele vai ter a graça de servir. Todos nós que servimos de alguma maneira, em algum momento da vida, ou
constantemente, só nós podemos dizer o sentimento que nasce em nós servir. O que desperta em nós servir o outro? Quando a gente vê uma pessoa satisfeita com aquilo que a gente fez, quando a gente vê, ou a gente percebe que realmente a gente ajudou, que a gente foi útil, o sentimento de utilidade, ele traz em nós uma satisfação que assim, nos deixa muito feliz. Nós, às vezes, buscamos felicidade e esperamos felicidade em coisas que nós não vamos encontrar. Então, às vezes a gente fala assim, não, quando eu for muito rico, eu vou, ou quando eu tiver ganhar mais tanto, que sobrar um dinheiro, eu vou servir. Não, quando eu fizer o curso XYZ, aí eu vou servir. Quando eu fizer o curso de orador, de expositor, aí eu vou fazer uma palestra aqui no centro. E muitas vezes a gente perde, a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa para servir. A gente não precisa de mais nada. Nós já desenvolvemos em várias vidas que tivemos muitas habilidades. E estamos aqui com as habilidades necessárias para os serviços que viemos desenvolver aqui. E tendo um autoconhecimento e aceitando quem nós somos, a gente vai saber que talento a gente tem e o que a gente pode oferecer para o outro. Então, o que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar muita satisfação, porque nenhum homem, né? O homem, ele é um animal que ele é muito exigente, que o homem sempre quer evoluir, sempre quer melhorar. E o homem nós sempre queremos usar as nossas potencialidades para aumentar ainda mais as nossas capacidades e para melhorar o mundo. É essa a função do homem. Então, quando a gente usa, quando a gente entende quem nós somos, nós tomamos posse de nós mesmos e usamos o nosso potencial na direção do outro, isso nos traz uma satisfação muito grande, porque a gente percebe que tudo aquilo que a gente lutou e todo o sacrifício pelo qual a gente passou para fazer aquilo, teve um benefício não só para a gente, mas teve um benefício para terceiros. E o benefício que a gente tem assim, nós somos ainda muitas vezes egoístas, a gente quer benefício só para nós mesmos, então a gente faz coisa para nós e só nós queremos ser felizes, mas isso não traz felicidade. A gente só se completa quando a gente consegue colocar todo o nosso potencial a favor de uma outra causa, uma causa fora de nós. E essa causa são as pessoas com as quais nós convivemos ou que nós encontramos durante a nossa vida. Por isso que servir, a recompensa que a gente tem, ela é simples assim, é a graça de ajudar. É aquela sentimento de missão, de dever cumprido, que nós gostamos de ter em qualquer coisa que nós desenvolvemos na vida, qualquer atividade. Quando a gente termina, a gente vai, a gente não gosta de deixar inacabado, a gente termina e dá aquela satisfação, por maiores que tenham sido as dificuldades do caminho. Servir é assim, e é uma satisfação ainda maior, porque tem mais corações envolvidos nisso, pessoas que precisam e que também vão vibrar junto conosco. E não devemos esperar gratidão de ninguém. Porque outra coisa que nos frustra no ato de servir é esperar que o outro reconheça, que o outro fale obrigado, ou que o outro nos dê algo em troca. Às vezes a gente serve e fala assim, bom, eu vou fazer isso para o meu marido, ou vou fazer isso, esperando que ele me retribua de alguma maneira. E não é isso. Isso frustra, porque as pessoas não vão, na maioria das vezes, devolver aquilo da maneira que a gente espera. Por isso que a gente não tem que esperar nada. A gente tem que servir pelo ato de servir. Isso que Jesus também fala para Pedro, que é um ato de que servir é um ato de renúncia. Você renuncia aos seus próprios desejos, às suas vontades, à sua vaidade, e você vai se colocar à disposição do outro. E o que você vai receber em troca, Deus é que vai prover. Porque é o desenvolvimento, é a melhoria, são bênçãos divinas, são coisas que muitas vezes nós não vemos naquele momento especificamente, mas que elas têm um grande valor no nosso processo evolutivo. E com certeza o plano espiritual vai estar perto de nós, e esse é um grande presente, o plano espiritual superior, porque ele vai estar ali também nos ajudando, nos auxiliando, iluminando, nos ajudando a tirar aquelas pedras maiores do caminho, aquelas que nos desanimam, às vezes querem nos desmotivar. Então a gente vai ter o nosso mentor e uma pleiade de espíritos amigos e afins nos ajudando naquela tarefa, porque para o plano espiritual, a maior alegria é ver que nós aqui estamos cumprindo com as nossas tarefas, as tarefas voltadas para o bem. Então, eles nos ajudam nisso. Então, além de tudo que a gente tem de benesse pessoal, de realização, a gente também vai ter a ajuda do plano espiritual superior, né? E nós, então, como espíritas convictos, estudantes, praticantes, e que trabalhamos pela espiritualidade e pela melhoria do planeta, nós não podemos nos furtar a tarefa, essa atividade de servir. Ela tem que estar no nosso pensamento quase 24 horas por dia.
E a gente tem que se propor realmente a nos voltarmos, a pensar maneiras e modos de fazermos isso da forma cada vez melhor, com mais capricho, com mais afinco, com maior desenvolvimento amoroso. Porque no fim, tudo é amor. Jesus era amor e nós também temos a centelha de amor em nós. E dessa maneira, eu acredito, né, e Jesus nos dizia que a gente vai desenvolver cada vez mais um amor sincero. Se fora da caridade não há salvação, como fala aqui o capítulo 15, né, da fé, a caridade é mais importante até que a fé, dizia Paulo. Então a gente tem que, nós temos que nos voltar e sempre ter isso em mente e nunca esquecer disso. E aí aqui, para finalizar aqui a parte do Evangelho, eu separei um trecho que está no Pão Nosso, né, na lição 73, que diz o seguinte, eu vou ler aqui porque as palavras que foram usadas, elas são super bonitas, as minhas não vão ficar tão boas. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Se o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, se o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão os caminhos. E é com esse trecho aqui que eu termino aqui o nosso evangelho, a nossa conversa de hoje. Então vamos mais uma vez respirar aqui profundamente e mentalizar novamente a figura de Jesus. Essa figura tão bela, iluminada, e que se alegra tanto quando nós nos reunimos em seu nome. Vamos agradecer por estarmos aqui nesse planeta, cumprindo a nossa missão, quando é tão difícil reencarnar. Agradecer porque temos capacidade, temos inteligência, temos recursos que sejam materiais ou espirituais para auxiliar os nossos irmãos. E agradecer até pelo sofrimento que o mundo passa, porque ele nos faz pensar em soluções, em novas possibilidades de vivermos melhor. Vamos imaginar também, numa bandeja de luz, o nome de todas as pessoas que foram colocadas em vibração, para que chegue a cada uma delas a luz, a força e a esperança necessária para a superação dos seus problemas. Vamos, nesse momento também, mentalizar o nosso país, para que nossos governantes sejam iluminados nas tarefas a que se propuseram e tomem as melhores decisões para o nosso povo. Vamos imaginar uma luz muito forte adentrando pela nossa casa, em todos os ambientes dela, fazendo uma higienização na sala, nos quartos, nos banheiros, na cozinha, nas áreas de serviço, quintais, para que Jesus novamente esteja aqui e que o plano espiritual superior, que o representa, faça uma limpeza fluídica no nosso ambiente familiar e também nos nossos familiares, deixando aqui muita paz, muita luz, muita paciência, muito amor pelas pessoas que convivem conosco. Vamos então pedir por nós mesmos, que Jesus ilumine a nossa mente e o nosso coração, que ele se abra em favor dos mais necessitados, que nós saibamos sempre atuar de forma útil e também muito humana. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Viviane, foi ótimo, viu? Obrigada Imagina. mesmo, pelo seu Obrigada tempo, pela sua dedicação, tá? Imagina, obrigada. Foi maravilhoso. Bom, Viviane, foi muito Obrigada. bonito. Viviane, Muito lindo, muito lindo. Viviane. Viviane